transformados em estados com a Constituição de 88. Mas, basicamente, o que é um território federal? Só para você entender o aspecto teórico aqui. Território federal é uma região, é um espaço geográfico que tem um interesse por trás naquela região, que pode ser um interesse do ponto de vista econômico, pode ser que naquela região exista um bem ou um recurso natural passível de exploração econômica, pode ser que aquela região seja importante para a defesa das fronteiras ou do espaço do país. Então, aquela região, ao invés de ficar administrada pelo município ou pelo estado, pode ficar administrada pela União. A União pode querer tomar conta devido àquela região ser extremamente importante. E para que isso aconteça, é preciso que uma lei complementar transforme aquela determinada região em território federal. Por isso que o nome está dizendo aqui, ó, território federal. É um espaço, é uma região que é administrada exatamente pela União. Vou dar um exemplo muito simples aqui para vocês. Imagine a seguinte situação hipotética. O presidente da República hoje olha para Olinda. Quem é que mora em Olinda aqui? Só para eu saber. Pronto. O presidente da República mora em Olinda e diz assim: Olinda tem um valor absurdo do ponto de vista cultural, do ponto de vista histórico, e nem a prefeitura de Olinda toma conta devidamente do município e nem o governo do estado de Pernambuco. Eu quero fazer o seguinte: eu quero que Olinda fique sob os cuidados da União. O que é que o presidente da República pode fazer? Ele pode apresentar um projeto de lei complementar e, se o Congresso aprovar a lei complementar, Olinda deixa de ser um município e se transforma num território federal. Aí quem vai tomar conta de Olinda não vai ser a prefeitura nem vai ser o estado. Quem vai tomar conta é o presidente da República, é a União Federal. Então aí toda a estrutura da União vai ser colocada à disposição para quê? Para que se tome conta daquele município. Então, que deixou no caso de ser município, né? Então, isso é território federal. É uma região de interesse que a União vai administrar e isso pode acontecer, ó, através de lei complementar, tá certo? Então, a Constituição diz, ó, criar um território federal, transformar um território federal, reincorporar, né, ou reintegrar o território ao estado de origem, tudo isso aqui deve ser feito por lei complementar. Por que eu estou explicando essa questão de território federal aqui? Porque, veja, território federal não é ente da federação. Eu falei isso para vocês, ó, há muito tempo. Quando eu expliquei o artigo 1º, quando eu disse, olha, nós temos uma decisão fundamental aqui, nós temos a forma de Estado o quê? Federativa. E no artigo 18 da Constituição, a nossa federação ela é detalhada. Como é que a nossa federação está organizada? União, Estados, municípios e Distrito Federal. Território federal não é ente da federação. Território federal é o quê? É uma região administrativa que quem toma conta é exatamente a União. Tá certo? Então, isso precisa estar muito bem delimitado na nossa cabeça para a gente poder entender a próxima característica. Vê bem, o artigo 45, parágrafo 2º da Constituição, que está aí para vocês, ou quem está acompanhando a leitura no celular, na Constituição, enfim. O artigo 45, parágrafo 2º, ele diz o seguinte, ele diz assim, ó, se existir um território federal, cada território federal vai poder eleger 4 deputados territoriais. Eu vou anotar aqui e vou explicar isso melhor. Vamos colocar assim, ó. 4 deputados territoriais. 4 deputados territoriais, certo? E vou explicar da seguinte forma. O pessoal que levantou a mão aí, que disse que mora em Olinda. Se Olinda fosse transformado em território federal, vocês seriam expulsos de Olinda ou continuariam morando lá? Expulso? Oxente. Peraí, minha filha, faça um negócio desse não. Só mudaria a administração. Todo mundo continuaria normal. Ao invés de ter uma viatura da Polícia Militar na esquina, vai ter uma viatura da Polícia Federal, né, lá fazendo a segurança. Simples assim. Ao invés de você ir pagar lá o IPTU na prefeitura, você não vai pagar mais. Vai, de repente, lá a União pode instituir algum tributo para você ter que pagar. Beleza? Mas voltando aqui à história. Veja, o que a Constituição diz é o seguinte, que se tiver um território federal e dentro daquele território federal existir uma população,
a população daquele território tem direito de escolher deputados. Só que aí a Constituição delimita, ó. Ela diz o seguinte, que se existir território federal, cada território federal vai poder eleger, ó, 4 deputados territoriais. Beleza? Então, cuidado que essa regra aqui, ó, ela não se aplica para deputados territoriais, ela não se aplica a território federal. Ela se aplica a estados e ao DF, tá? Então, vou repetir. Se eventualmente existir um território federal, o povo daquele território vai poder eleger 4 deputados territoriais. Então, a caso Olinda se transforme no território federal, vocês não vão votar mais em deputados federais, vocês vão votar em deputados territoriais. Beleza? Por quê? Porque como os deputados representam o povo, a Câmara dos Deputados tem a representação do povo, se tem povo naquele território, o povo daquele território também precisa ser representado. E eles serão representados, ó, por 4 deputados territoriais. Certo? Alguns falam assim, 4 deputados, né? Ou simplesmente 4 deputados, ou 4 deputados de territórios, mas a expressão mais técnica e mais correta aqui é 4 deputados territoriais, tá certo? Que vão representar exatamente o povo daquele território. Então, veja, cada território, acaso existente, vai eleger 4 deputados territoriais. Se eu tiver 5 territórios federais hoje no Brasil, cada território vai eleger 4 deputados territoriais. Não são 4 deputados territoriais para representar todo mundo de todos os territórios. É a cada território, 4 deputados territoriais. Beleza, pessoal? Entenderam isso aqui, né? Pois bem, aí a outra pegadinha que aparece em prova, para do lado de cá a gente preencher, é a seguinte. Ok, cada território tem direito de eleger 4 deputados territoriais. E quantos senadores serão eleitos por cada território? Tomando um cafezinho aí, camarada? Rapaz, bizu demais, bicho. Deu inveja de tu agora, cara. Quero. Por que não? Café? Vai chegar, aguçou o vício aqui, pô. Desculpe aí, consumiu o café que você deve ter planejado, viu? Obrigado, obrigado, obrigado. Tá valendo, valeu, 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 pô. Valeu. Olha aí o cafezinho. Traga, traga. Vai amolecer meu coração em relação a você não, viu? Eu só vou amolecer meu coração em relação a você quando as aulas terminarem. Vamos lá. Pergunta. Quantos senadores cada território vai eleger? Por que 12? Jesse, tudo bom? Bom dia. E aí, quantos senadores a gente vai eleger? Nenhum. Senador representa quem? Olha para o quadro. Os estados e o DF. Território federal é um estado. Território federal é DF. Território federal é ente da federação. Então não tem senador para o território federal. Beleza? Ok. Então, ó, como é que a gente coloca aqui? Não existe, volta no singular, não existe senador em território. Não existe senador em território. Certo? Então, veja, se cair qualquer questão diferenciando Câmara e Senado Federal, tá aqui, ó. A questão está exatamente nessa tabela que vocês construíram aí, acabaram de construir no material de vocês, tá certo? Então, isso está no artigo 44 e no artigo 45 e está um pouquinho no 46 também da nossa Constituição. Então, todas as principais características entre deputados e senadores estão exatamente aqui no âmbito dessa tabela que vocês vão transportar aí para o material de vocês, tá certo? Então, tempo de mandato é diferente, o número de deputados e senadores aqui também vai ser diferente, sistema eleitoral, um cabe formação de coligação, o outro não cabe, aqui existe fidelidade partidária, aqui não existe, a idade, a representação de cada um, e essa última questão, tá? Só para você conferir com muito cuidado, isso aqui está no artigo 45,
parágrafo 2º, conforme eu falei, da Constituição Federal de 88. Então, cada território aqui vai poder eleger exatamente 4 deputados territoriais. E senador não existe se um território existir. Então, a população de Olinda aí, que vai fazer parte de território federal um dia, vai eleger 4 deputados, mas não vai eleger nenhum senador, tá certo? Alguma dúvida, pessoal? Alguém chamou aí? Tranquilo, né? Vamos fazer o seguinte. Eu vou trabalhar com vocês agora um tema que já caiu em inúmeras oportunidades na OCP. Não só em prova de polícia militar, mas em prova da polícia civil. Inclusive na turma de carreiras de polícia civil aqui, eu coloquei algumas questões da própria OCP em prova de polícia civil, falando sobre o assunto. E eu queria que vocês deixassem marcados aí no material de vocês. A gente vai falar sobre o artigo 58, o parágrafo 3º da Constituição. A gente vai falar sobre comissões parlamentares de inquérito, certo? Comissões parlamentares de inquérito. Assunto bacana para aparecer na prova de vocês. Comissões parlamentares de inquérito, artigo 58, parágrafo 3º da nossa Constituição, tá? Então, vamos falar aqui, artigo 58, parágrafo 3º da nossa Constituição. Vamos colocar aqui, Comissões parlamentares de inquérito. Vocês estão reparando alguma coloração diferente nessa anotação aqui, não? Estão reparando? Nossa, estranho. Não, sabe o que é? É que tem uns detalhes vermelhos aqui. Parece que, de repente, misturaram aqui o vermelho com o azul. Eu tô vendo, não tô louco não, rapaz. Foi o café. Tem alucinógeno no café não, né, pô? Dá pra ver, então eu não tô maluco. O café tá puro, Aqui, misturaram, rapaz. Meteram um vermelho com azul aqui, hein? Dói do professor, pô. Comissões parlamentares de inquérito. Ou também chamado de quê? De CPI. Simplesmente chamado aqui de CPI. Vamos lá. Eu vou trabalhar com um pouquinho de cuidado esse assunto, porque eu tenho a impressão de que vai aparecer na prova de vocês, tá? É um assunto importante. Tá bem em voga aí, CPI de um lado, CPI do outro, CPI de cá, CPI de lá. E aí eu acho que é um tema que pode cair na nossa prova, tá? Vamos lá. Antes de mais nada, o que eu queria que a gente lembrasse aqui? Vejam, pessoal. Comissão parlamentar de inquérito, como o próprio nome já diz aqui, é uma forma de investigação, certo? É o que a gente chama de investigação preliminar. Nós no Brasil estamos acostumados a achar que só existe uma única forma de investigação preliminar, que é exatamente o inquérito policial. De fato, o inquérito policial é a forma mais conhecida que a gente tem no Brasil de investigação preliminar. E o que é investigação preliminar? Como o próprio nome já diz. É aquele procedimento que vai colher elementos informativos, é o que a gente vulgarmente chama de provas. É aquele procedimento que vai colher provas que podem dar suporte para início de um processo criminal contra alguém. Então, a investigação preliminar vai colher fatos, vai apurar, na verdade, fatos. Então, vai ouvir testemunhas, vai fazer análise de documentos, realizar perícias, etc, etc. E se colheu provas suficientes, aí o delegado de polícia ele faz o quê? No finalzinho do inquérito, ele faz o famoso indiciamento. O que é um indiciamento no inquérito policial? É quando o delegado diz assim, olha, eu investiguei Helder aqui, eu apurei todos os fatos e eu estou chegando à conclusão de que foi ele quem praticou aquele determinado crime. Então, indiciar significa imputar a alguém a prática delituosa. Então, a CPI, ela funciona mais ou menos como funciona o inquérito policial. O que a CPI vai fazer é também investigar. O que a CPI também vai fazer é apurar, eventualmente, fatos ou denúncias para, eventualmente, no final da CPI, dizer assim, olha, no relatório aqui que a gente está fazendo, nós estamos chegando à conclusão
de que foi fulano, beltrano ou ciclano quem praticou aquela determinada conduta. Mas, ó, questão muito comum em prova. CPI é para investigar. CPI não prende ninguém. CPI não aplica multa em ninguém. CPI não condena ninguém. CPI não proíbe ninguém de sair do país. Essas medidas mais invasivas, medidas mais pesadas contra alguém, a CPI não pode fazer nada disso. É só você lembrar, com senso comum, do conhecimento que você tem de inquérito policial. Ah, Helder, mas eu já vi fulano ser preso no inquérito. O delegado pediu e o juiz mandou prender. Mas o delegado não foi lá e na casa do camarada e você está preso. Estou lhe prendendo aqui. Se teve mandado de prisão expedido, foi porque um juiz autorizou. É a mesma coisa que acontece na CPI. A CPI ela funciona de modo muito parecido como funciona o inquérito policial. Tem a mesma lógica, a mesma pegada, investigar, apurar fatos para que eventualmente a responsabilidade ela ocorra. Quando um delegado de polícia termina o inquérito e ele chega à conclusão dizendo assim, eu estou indiciando o Helder, porque foi Helder quem praticou, na minha visão, de acordo com o que eu apurei, esse determinado crime. Dependendo da natureza do crime, o que é que o delegado de polícia vai fazer? Se for um crime, por exemplo, eu estou sendo acusado de ter roubado o patrimônio público. O delegado de polícia vai fazer o quê? Vai mandar aquele inquérito para o Ministério Público. E aí é o Ministério Público, baseado no que o inquérito trouxe de informação, vai denunciar. Se foi, por exemplo, um inquérito que está investigando um crime que envolve algo particular, atentei contra a propriedade de um particular, fiz eventualmente, atentei contra a honra de alguém. O delegado de polícia termina o inquérito, vai notificar eventualmente a vítima, e se a vítima quiser, ela pode propor a famosa queixa-crime contra aquele que praticou o crime contra ele. Então, o delegado de polícia é como se ele deixasse o pessoal na cara do gol para que o processo criminal se inicie. É a mesma coisa com o inquérito, com a CPI. Quando se conclui a CPI, o que é que vai acontecer? O relatório da CPI vai ser enviado para o Ministério Público, vai ser enviado para a polícia, vai ser enviado para o Tribunal de Contas da União, e aí cada um que se responsabilize em dar continuidade à apuração e responsabilizar quem eventualmente tenha praticado alguma conduta equivocada. Mas cuidado com isso, pelo amor de Deus, na hora da prova. CPI não responsabiliza ninguém. CPI não pune ninguém, CPI não aplica multa, não prende, CPI apenas investiga. Tá claro isso, pessoal? Pois bem, feita essa introdução sobre a Comissão Parlamentar de Inquérito, o que é que eu quero que a gente perceba aqui? Observem o seguinte, se você olhar no artigo 58, parágrafo 3º, o que é que a Constituição... Que desperdício, pô, de café. Estávamos falando sobre café há pouco e você já me pratica uma insanidade dessa aqui, rapaz. Não faço negócio desse, não. Olha, o que é que acontece aqui? O texto constitucional, ele fala sobre CPI lá no artigo 58, parágrafo 3º, e diz assim, ó. As comissões parlamentares de inquérito terão poderes de investigação próprios das autoridades judiciais. Então, deixa eu colocar aqui, ó. Poderes de investigação. Então, o texto diz assim, ó. O texto diz que as CPIs, na hora de investigar, terão poderes próprios, né? Poderes de investigação. Poderes de investigação. Aí o texto diz assim, ó. Poderes de investigação próprios das autoridades judiciais. Então, poderes próprios aqui, ó, das autoridades judiciais, certo? Veja, e essa expressão que está aqui no texto que vocês estão vendo aí, é uma expressão que está na Constituição desde que ela foi promulgada lá em 5 de outubro de 88, certo? Então o texto é muito claro quando diz assim, olha, a CPI na hora de investigar, vai ter poderes de investigação próprios das autoridades judiciais. Quando esse texto foi inaugurado, qual foi a conversa na época? E durante muitos e muitos anos? Tudo que um juiz faz num processo, numa investigação, a CPI pode fazer também. Entenderam aqui? Então o texto diz, ó, poderes de investigação
próprios das autoridades judiciais. Então, a interpretação inicial foi exatamente essa. Tudo aquilo que uma CPI, né, tudo aquilo que um juiz pode fazer, a CPI pode fazer também no âmbito de uma investigação. Vocês concordam que dizer que tudo que um juiz pode fazer num processo, a CPI pode fazer numa investigação, seria poderes demais para a CPI ou não? Imagina, deputados e senadores, essa insanidade que esse pessoal aí faz, a turma podendo mandar prender os outros, determinar bloqueio de bens, de valores, não sei o quê. Imagina a confusão que seria. Aí o que aconteceu? No decorrer do tempo, principalmente por causa de abusos, né, em relação aos trabalhos de CPIs, o Supremo Tribunal Federal começou a limitar os poderes de CPIs. Começou a limitar. Começou a dizer assim, olha, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Eu já disse, inclusive, um monte de coisa aqui que CPI não faz. CPI não prende ninguém, CPI não aplica multa, CPI não determina busca e apreensão, CPI não processa ninguém, CPI não pode proibir ninguém de se ausentar do país, CPI não pode dizer assim, não, vou deixar tu com a tornozeleira para eu te fiscalizar. Nada disso a CPI faz. Por que essa quantidade de coisas eu acabei de dizer aqui para vocês, que a CPI não pode fazer? Porque no decorrer do tempo, o Supremo Tribunal Federal veio desenhando isso daqui. Poderes de investigação próprios das autoridades judiciais. Espera lá, nem tudo que um juiz faz, a CPI pode fazer. Por quê? Aí tem o nome de um princípio que eu quero que vocês anotem, porque isso pode aparecer na prova. Tem um princípio que se chama cláusula de reserva de jurisdição. Vamos anotar aqui, ó. Cláusula de reserva, de jurisdição. Vejam, esse princípio aqui, cláusula de reserva de jurisdição, foi que fez com que o Supremo começasse a limitar os poderes da CPI. Porque essa cláusula de reserva de jurisdição, ela diz o seguinte, que há decisões que só podem ser tomadas por um juiz. Ok? Vou repetir. O que é a cláusula de reserva de jurisdição? A cláusula de reserva de jurisdição diz, existem decisões sobre determinadas matérias que só um juiz é quem pode tomar. Então, quando o Supremo joga isso daqui na cara da CPI e diz cláusula de reserva de jurisdição, o Supremo começa a ele próprio dizer o que a CPI pode ou não pode fazer. O exemplo clássico que sempre aparece em prova é esse daqui, ó. Está dentro da cláusula de reserva de jurisdição, ou seja, a CPI não pode determinar interceptação telefônica. Então, o Supremo, um dos primeiros casos aqui foi o Supremo dizer, olha, interceptação telefônica está dentro da cláusula de reserva de jurisdição. Ou seja, só um juiz legalmente investido aqui de jurisdição é quem pode determinar a interceptação telefônica. O que é a interceptação telefônica? E a gente precisa diferenciar isso daqui, ó. Interceptação telefônica é diferente de sigilo telefônico. Certo? Depois isso vai ficar organizado aqui no material, o que pode e o que não pode a CPI fazer. Mas olha para cá. O que é a interceptação telefônica? A interceptação telefônica é o famoso grampo. É gravar a conversa. É ter acesso ao conteúdo. Então tem lá uma linha telefônica grampeada. Então a polícia que está realizando aquela interceptação vai gravar o conteúdo da conversa. Então todo mundo que entrar em contato com aquela linha telefônica, ou todo mundo que aquela linha telefônica entrar em contato, o teor da conversa vai ser acessível. Tá certo? Isso é interceptação telefônica. Aí o Supremo disse, interceptação telefônica está dentro da cláusula de reserva de jurisdição, CPI não pode determinar a quebra ou a interceptação aqui. Só um juiz competente é quem pode fazer isso. Então veja, o Supremo disse, cláusula de reserva de jurisdição. Agora, a interceptação telefônica, pessoal, muito cuidado com isso, é diferente de sigilo telefônico. Porque o sigilo telefônico envolve dados, envolve informações. Como assim, Helder? Se eu tiver, por exemplo, meu sigilo telefônico quebrado,
O que é que a justiça eventualmente vai acessar? Se eles quebrarem meu sigilo telefônico, vão acessar o seguinte: o meu histórico de ligações. Para quem eu liguei, quem me ligou, quando me ligaram, quando eu liguei, quanto tempo foi de conversa. Então, no sigilo telefônico, eles vão ter acesso a dados, a informações, mas não tem acesso a conteúdo de conversa. Vocês conseguem perceber a diferença? Então, aqui eu gravo o conteúdo da conversa. Aqui eu tenho acesso apenas a histórico. Antigamente era o que a gente chamava de fatura de telefone, né? Hoje em dia ninguém liga por linha normal, a gente só liga pelo WhatsApp, liga pelo Instagram, não sei o quê, tá. Eu vivo, tô em casa, tô escrevendo alguma coisa, quando eu vejo, aparece lá, ligação, Instagram, eu desligo só por raiva. Não atendo ligação pelo Instagram, não. Se quiser, ligue para mim pelo telefone. Né? Ligue pelo número. Se tem meu número, não tem que estar ligando para mim pelo Instagram, não. Oi. Veja, você está usando uma expressão genérica, a informação. Tanto a interceptação quanto o sigilo, você vai ter acesso a informações da pessoa. Agora, o tipo de informação é que vai diferenciar se é uma interceptação ou se é um sigilo. Se eu tenho apenas dados, histórico de ligação, de conversa, tempo e etc., é sigilo telefônico. Agora, para gravar uma conversa, aí é só mediante interceptação. Porque a interceptação é aquilo que vulgarmente a gente chama de grampo, certo? Então a interceptação é aquilo que a gente vulgarmente chama de grampo. Aí para não ficar confuso, CPI não pode determinar a interceptação, mas o Supremo disse que CPI pode determinar a quebra de sigilo telefônico. Porque é uma medida menos invasiva, vocês conseguem perceber? É algo menos drástico. Uma coisa é eu acessar histórico, fatura de telefone, beleza. O Supremo diz, olha, isso aqui não está dentro da cláusula de reserva de jurisdição. A CPI pode determinar a quebra de sigilo, mas a interceptação telefônica não. A interceptação, ó, é cláusula de reserva de jurisdição, só um juiz. Se quiserem que alguém seja grampeado, a CPI tem que pedir ao juiz. Se o juiz autorizar, beleza. Mas se o juiz não autorizar, a CPI autonomamente não pode quebrar esse sigilo, certo? Veja, não se preocupem, porque daqui a pouco isso vai ficar organizado no material de vocês, o que a CPI efetivamente pode ou não pode fazer. Mas nesse momento o que eu quero é que vocês percebam esse elemento aqui. Existem decisões, existem matérias que a CPI autonomamente ela não pode tomar. Por quê? Porque a cláusula de reserva de jurisdição limita a coisas que só um juiz é quem pode decidir. A CPI não pode decidir autonomamente. O principal exemplo que aparece em prova é esse daqui. Interceptação telefônica, a CPI não pode determinar, porque isso é cláusula de reserva de jurisdição, mas a quebra do sigilo telefônico, a CPI pode, porque isso seria ter acesso apenas a dados, tá? Não conteúdo da conversa propriamente. Tá claro isso daqui, não tá? Pronto. Daqui a pouco a gente vai retornar para esse aspecto aqui. Eu posso apagar a tabela. Vai lá, tire sua foto aí, por favor. A gente vai fazer o quê? Nós vamos olhar agora o que é que a Constituição estabelece como requisito para a criação de CPIs. São 3 requisitos para a criação de CPI, segundo o artigo 58, parágrafo 3º. Vamos para cá. Vamos colocar aqui no quadro quais são os 3 requisitos para a criação de CPI. Lembrando que existe a possibilidade, pessoal, no Congresso Nacional, da chamada CPMI. O que é a CPMI? A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito. É uma CPI formada de deputados e senadores, tá certo? Então, o que é que acontece? Você pode ter CPI criada apenas pela Câmara, CPI criada apenas pelo Senado e CPI criada por deputados e senadores, que vão trabalhar conjuntamente naquela CPI. Certo? Tranquilo até aqui? Vamos para cá. Quais são os requisitos que a Constituição estabelece para a criação de CPIs? Requisitos aqui, ó. Vou colocar assim, ó. Requisitos para a criação. Requisitos para a criação. São 3. O primeiro é esse daqui, ó. Onde tem número, tem questão de prova. Qual é o primeiro requisito?
a Constituição exige que haja o requerimento assinado por pelo menos 1/3 dos membros daquela casa. Então eu quero criar uma CPI no Senado. O Senado tem quantos senadores? 81. Então, pelo